o quadro Vida em Família de hoje vai falar de um tema muito especial, principalmente para você, dona de casa, você que passou pela dor aí da separação. Hoje nós vamos falar sobre os desafios, sobre os direitos daquela mulher que se divorciou. E aqui eu quero já apresentar as nossas convidadas. E aqui logo do meu lado aqui, ela, nossa amiga, companheira, né, a mãe desse quadro, Vanessa Rezende. Obrigada, Serginho. É mais um dia assim, prazeroso. Toda segunda-feira, para mim, é um prazer estar aqui na Rede Super com vocês. E mais um assunto assim, que Deus inspirou no nosso coração. Então, você, né, que tem passado por esses momentos de dificuldade, que pode ter divorciado ou está pensando nesse assunto, que esse quadro hoje Deus possa falar no seu coração e trazer mudança na sua vida. Né? Muito bem, Vanessa, seja bem-vinda. Eu apresento também para contar uma história assim, muito interessante, um testemunho muito bacana. Ela, após 18 anos de separada, vai se casar de novo com o mesmo marido. É a Eva que está aqui com a gente. Ei, Eva, seja bem-vinda aqui. É Eva Gonçalves, seja bem-vinda. Obrigada. E a Eva é diaconisa da nossa igreja. Da nossa igreja, serve ao Senhor e agora tem esse testemunho bom para contar para a gente, né? É verdade. É isso aí. E eu também trago uma outra convidada também, que é a Simone dos Santos, que também vai nos falar um pouco sobre os desafios de criar os filhos após essa separação, que foi o que a Simone viveu. Simone, seja bem-vinda. Obrigada. Você pode ficar bem à vontade, a casa de vocês. Pode imaginar que você está lá assim, na sala da sua casa para bater um papo. Ok. Tá certo? Eu, Serginho, ainda falei com a Simone, que quando nós recebemos esses convites, né, para estar aqui na Rede Super, que é um privilégio, né, Simone, poder contar para muitas pessoas a experiência linda que Deus deu para você. Então pode ficar bem tranquila mesmo, que Deus vai usar você hoje. Amém. Né? Amém? E também, para falar sobre os direitos da mulher divorciada, um cara que é fera, bem casado, é o homem que está aqui para compor aqui o nosso sofá aqui. Pra equilibrar, nosso querido, equilibrar, né? Um homem na ponta. Os homens na ponta, né? Para trazer equilíbrio. Equilibrar. O programa vai só com a fala das mulheres. É verdade. Doutor Leonardo Girundi, advogado, também cristão, um homem de Graças Deus a Deus. e atleticano, né, Léo? Atleticano. Você falou só as coisas Tinha que importantes. ter um né? defeito. Cristão, Tinha que ter bem um problema, casado né, e atleticano. Atleticano. Resumiu muito Tá bem. tudo certo. Grande privilégio estar aqui mais uma Será vez que com ele vocês. dormiu bem ontem? Não sei. Não, mas isso Vou dormir aí, bem que quarta-feira. já passamos por tempestades piores. É verdade. É Ô, isso aí. Serginho, mas assim, porque pro final o tempo passa muito rápido, eu já queria agradecer muito às meninas, o Leonardo por ter aceitado esse Um convite. privilégio. E o Leonardo aceitou assim, nossa, eu falei, meu Deus, quem que eu levo? Eu preciso de advogado. Ele aceitou com muito carinho. Que Deus abençoe vocês, viu, Amém, gente? querido. Muito Muito obrigado. obrigada. E você só trouxe aqui um dos melhores que a gente tem. É verdade. Né? O cara É bom. porque Deus dá o melhor sempre, né, É Serginho? verdade. Vanessa, então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, muitos são os desafios, né, os fatores que contribuem, né, para a mulher ela criar os seus filhos. Aí eu falo também diretamente a Simone, que nos traz esse seu testemunho aqui para a criação de filhos. São muitas dificuldades. Então, quais são os desafios da mulher divorciada, Vanessa? Serginho, a mulher, quando ela decide, né, a divorciar, eu vejo assim que ela passa por muitos desafios e por muitas dificuldades. Primeiro são os próprios problemas que ela vai ter que gerir dentro dela, que é uma solidão muito grande, uma angústia de ter, porque eu creio que ninguém casa pensando em separar. A gente casa para ficar casado. E, de repente, vão acontecendo uma série de fatores que levam aquela pessoa a ter que fazer essa escolha. Tem uma angústia muito grande, uma sensação de vazio, a perda daquele sonho projetado. Depois, aquela questão de ter que criar os filhos sozinha. Porque a gente fala, você separou, mas a maioria das vezes, a mulher que fica responsável pela criação dos filhos, a maior responsabilidade fica nas mãos da mulher. Criar os filhos, a própria questão financeira, de administrar ali a questão das finanças dentro de casa, cuidar das demandas da própria criança, que quando a mãe se separa, a criança fica cheia de dificuldades, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, poder lidar com essa demanda emocional dos filhos. Então, a mulher, quando ela passa pelo divórcio, ela está divorciada, ela passa por muitas dificuldades, precisa de ajuda, precisa de apoio. Não é fácil isso. Doutor Léo, deixa eu te fazer essa pergunta. O casal se casou, o marido era o responsável financeiro da casa, ele que era o provedor financeiro ali, e durante os anos sempre foi assim. Então a mulher, ela talvez não se especializou, ela não se desenvolveu economicamente e academicamente.
qual é o direito dessa mulher no caso dessa separação? Ela que não tem uma renda fixa, por exemplo. Serginho, é muito bem falado por você esse momento. Nós tivemos uma grande revolução e temos tido diariamente na área do direito de família. O direito de família é a área de todas as áreas do direito é a que mais muda, porque a sociedade muda, as relações interpessoais mudam e a lei acaba se adequando a essa situação. A lei vem após a alteração da família, nunca a lei gera a alteração da família. De 77 para cá, nós tivemos essa grande alteração com a Revolução Feminina. Com a Revolução Feminina, as mulheres foram trabalhar na rua, exigiram seus direitos iguais. Isso veio dos anos 60 para cá, né? Final de 60 para cá. Eu falo mais especificamente de 77, porque só a partir de 77 nós temos a lei de divórcio no nosso país. Sim. Só em 77 foi feita a lei de divórcio. E daí para cá, essas leis todas foram alterando para igualar o homem e a mulher. Os dois têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. De acordo com a Constituição Federal, a gestão da família deve ser do homem e da mulher. Com isto e com a mulher trabalhando, a tendência, inclusive, é a redução em um número muito grande, da pensão alimentícia para a mulher. Algo que na década de 50 era inimaginável uma mulher separar, se divorciar e não ter a sua pensão, hoje tem se tornado algo comum. Porque as mulheres hoje em dia trabalham. São mais independentes. São mais independentes, elas têm a sua renda, elas são mais capacitadas. Então você citou um exemplo único das mulheres que ainda conseguem receber pensão, que é aquela mulher que é dependente financeiramente. Aquela mulher que se casou, cuidou ali da gestão do lar, ficando em casa. Nós não podemos falar que ela não trabalha, né? Ela trabalha na gestão do seu lar, mas ela não ofere renda com esse trabalho. Ela fica cuidando dos filhos e do lar, e com isso ela não tem a capacitação e nem o preparo psicológico, técnico para exercer uma função. Então, quando ela sai desse momento de separação, esta mulher ela deve receber a pensão alimentícia. Tá? Então, ela tem direito a receber a pensão, que é estipulada, a pensão alimentícia, sempre, apesar de ter esse nome de alimentos, ela engloba o lazer, o vestuário, a alimentação, a habitação, a saúde e a própria educação. Independentemente ou não de filhos, né? Independentemente ou não de filhos. Nós falamos, é isso que eu falei aqui, exclusivamente para a mulher. O filho sempre tem a pensão. Sempre tem a pensão. Então aí agrega no processo. Exatamente. Então é muito comum um caso desse, por exemplo, uma mulher nesse estirpe que nós citamos, com 2 filhos, ela receber a pensão dela e cada um dos filhos também receber a sua parte. A sua pensão. Tá? Então isso tudo é bem definido pela lei, definido, o que é de quem, tá que é de quem. Por quê? Porque cada uma dessas pode acabar. Elas podem ser majoradas, elas podem reduzir o valor da pensão e elas podem ser exoneradas. Então, um filho que se casa, ele perde a pensão. Então, ele completou. Maioridade? Não é maioridade. Teoricamente, até na lei não fala sobre a idade da pensão alimentícia. A lei fala assim, enquanto o filho depende financeiramente, ele tem que ser bancado. Então, se for um filho, por exemplo, com uma necessidade especial, aí o resto da vida. É o resto da vida. Então não há que se falar em idade. Agora, um filho, teoricamente, que está fazendo a faculdade, é até o final da faculdade, aos 24 anos, 25 anos. Então depende muito disso. Agora, o filho que saiu de casa aos 18 anos, se casou e está trabalhando, a partir dos 18 anos. Então depende muito do caso de cada um desses. A mulher foi inserida à sociedade e começou a trabalhar, já não precisa mais, talvez, da pensão. Então, cada um dos 3, desse exemplo que eu citei, são avaliados individualmente. Muito bem. Agora, Simone, conta pra gente a sua experiência ali. Você teve essa ruptura, passou pelo processo de divórcio e assumiu, né, a criação da filha. É uma filha que você tem, né? Uma filha. Isso. Conta pra gente, pra dona de casa que agora nos assiste aí, essa sua experiência, como que foi a dor no início, como você superou. Bom, né, como todo mundo sabe, não é fácil, né, mas como a própria palavra diz, que no mundo tereis aflições. E o que me ajudou foi o Senhor Jesus, porque eu sempre tive com o Senhor Jesus. E a minha filha tinha 3 anos quando isso aconteceu, nessa separação.
né? Como eu já disse, não foi fácil, mas eu busquei ao Senhor, né? Tive a minha família que me apoiou, que me ajudou, caminhou comigo. Foi uma situação que eu fui obrigada a tomar essa decisão, porque era uma questão assim de correr risco mesmo de vida, pela situação que eu estava enfrentando. Como ele diz, né? Sempre tem que ter essa ajuda, mas eu não tive ajuda nenhuma, que eu preferi não correr atrás de nada, porque eu precisava proteger a minha vida e a vida da minha filha. E, assim, para a glória do Senhor Jesus, eu já trabalhava, continuei trabalhando, a minha família me apoiou em questão disso aí. Teve a parte da igreja também, que é fundamental, né? Os facilitadores, líderes. Eu nunca caminhei sozinha, eu sempre procurei ajuda. Então, eu sempre tive pessoas do meu lado me apoiando, me ajudando. E eu continuei trabalhando. E eu fazia o possível, assim, para não deixar faltar nada para minha filha. Qual que foi o maior desafio que você encarou nesse período? Foi a dor, primeiro a dor de estar sozinha com a minha filha, porque o meu projeto era casamento e família para sempre. Então essa foi a primeira dor, porque assim, eu não queria que a minha filha fosse criada longe do convívio do pai e a mãe junto. Há muito preconceito? Muito Você passou preconceito. por isso? Sofri muito com preconceito. O primeiro preconceito que eu sofri foi comigo mesma pela situação. Olha. Porque assim, eu não concordava com essa situação de divórcio e eu estava passando pelaquela situação. E, assim, muita cobrança, não foi fácil, foi uma situação, assim, muito difícil. Teve um fato que a Simone me contou que eu acho vale a pena colocar. Ela disse assim, que Vanessa, eu trabalho na igreja, no ministério, e muitas vezes eu mesma me excluía por eu ser divorciada e como eu ia ensinar alguma coisa para alguém estando neste lugar. E sempre parecia Você essa carregava cobrança. uma culpa, né? Uma culpa. Então, assim, o primeiro foi para mim. Essa dificuldade foi para mim mesma, estar enfrentando isso aí. Mas nada melhor do que o tempo, né? E as pessoas que estão à nossa volta, pessoas capacitadas, que podem nos ajudar. E aí eu fui caminhando e fui rompendo. E para a glória do Senhor Jesus, eu tenho uma filha hoje com 18 anos. E assim, é maravilhosa, uma bênção. Então esse processo todo aí, você já passou, já tem 15 anos então, né? Exatamente. Menininha tinha 3? Eu queria só colocar, Serginho, Claro. que eu chamei Simone para vir aqui hoje para honrar a Simone. Porque, na verdade, ela é mãe da Ketne, que é a minha secretária. E a Bíblia fala que onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. A Bíblia fala que Deus é o nosso marido e Deus cuida de nós. E muitas vezes nós pensamos que o filho de uma mulher ou de um homem divorciado não vai dar em nada. Isso é mentira do diabo. Sabe, porque o meu pai é Deus, na minha veia corre o sangue de Jesus. Então, nós não estamos aqui para levantar a bandeira do divórcio, muito pelo contrário, nós cremos no casamento, mas se acontece uma situação, né, gente, que isso venha acontecer, não quer dizer que se os meus pais são divorciados, eu não vou ser um bom homem e uma boa mulher. E a filha dela, Serginho, é uma bênção. Menina educada, honrada, esforçada, honesta, cheia dos valores que Deus imprimiu nela através da sua vida, Simone. Então você venceu. Amém. Glória Né? a Jesus. Eu, na minha vida, né, todos vocês sabem de casa aí, que eu trabalho com casais, trabalho com famílias, e eu aprendo que o divórcio, ele existe, é real, é uma saída para muitas circunstâncias, mas eu sempre digo que ela é a última da última da última. Quando a gente pensa na última, aí sim é o divórcio. Não é uma porta de saída, talvez seja uma porta de emergência, como a Simone disse ali. Então o casal, ele tem que pensar muito antes dessa decisão, né, Vanessa? Por quê? Você tem que pensar, será que o divórcio, ele vai acabar com esses problemas que eu vivo? Serginho, tem até um caso assim, de uma pessoa que uma vez eu atendi. A mulher, todos os dias, ela era espancada pelo marido. Quando nós fomos conversar com ele, ele era um psicopata puro. E ele abusava sexualmente da filha dela. Então, no caso desse, o divórcio resolveu o problema. Ele parou, houve uma medida, né, Leonardo? Ele não pôde, protetivo, não pôde mais aproximar da menina, muito menos da mãe, nem de ninguém da família. Então, nesse caso, esse problema de agressão, de abuso, acabou. A lei da defesa da vida. É a lei né, da Léo? vida. Nesse caso é um caso de doença. É um caso bem diferente da normalidade. da normalidade. Porque às vezes as pessoas, né, Léo, pensam que vai separar e vai acabar os problemas. Na verdade, não vão acabar os problemas. Medianamente, quando você divorcia, você troca os problemas. Problema para o outro. Você troca o problema de ter um marido que era essa situação e assume outros problemas. Isso. Né? Agora, nesse caso específico que você citou, não. Nesse caso específico era um problema insuportável. Isso. De uma doença, de uma psicopatia, que se torna a convivência insuportável.
Ou, às vezes também as pessoas pensam assim, eu vou me divorciar porque vai acabar a minha tristeza, a minha angústia, a minha ansiedade. O divórcio não vai acabar com a sua ansiedade. Sim. A verdade, a pessoa, quando ela não é bem resolvida, não é equilibrada, não busca equilíbrio em Deus, qualquer situação vai gerar ansiedade mesmo que não seja um E é divórcio. como o Léo falou, ela vai transferir os problemas. Pra outro lugar. Sai de um marido, vai para outro, vai e isso gera esse tipo de E é interessante- mais ansiedade ainda, né? Verdade. Mais angústia. E os números do divórcio, eles têm reduzido no Brasil. Nós chegamos a ter, para cada casal, para cada 2 casais, novos casamentos, um se divorciava. Isso nós chegamos a ter na década de 90, 50%. 50%. Hoje, para cada 3, um se divorcia. Eu vi Quer dizer, é um uma- número muito alto ainda. E há uma estatística também que diz que 60% dos casais que se divorciam se arrependem. Se arrependem. 60%. Inclusive, por causa disso que existia, houve uma alteração da legislação em 2010, porque antes a pessoa precisava se separar judicialmente e depois se divorciava. Agora não, desde 2010 para cá, a pessoa ela se divorcia diretamente. Mais Ela rápido. não pede mais a separação. A legislação antiga falava exatamente isso. Tinha esse lapso temporal de 2 anos para a pessoa se arrepender. A pessoa, ela não quebrava o vínculo do casamento, a pessoa se separava judicialmente, cada um tinha autorização para morar numa casa, porque a coabitação é uma obrigação do casamento. Não existe esse casal moderno que mora em casa separado, isso é proibido por lei. Tá? A coabitação é um dos deveres do casal. Então, quer dizer, com a separação, os dois teriam o direito de morar separados, mas só com o divórcio que existiu o rompimento. E esse lapso, esse prazo que existia, era exatamente para a pessoa perceber, dar um tempo na cabeça e falar assim, olha, tá E pior. hoje isso acabou, né? Tá pior. Hoje acabou. Por Hoje exemplo, o divórcio é direto. No cartório, você vai em 48 horas, você já está Você com a divorcia certidão. e Por no isso- outro dia você pode casar com uma Não, outra e por pessoa. isso que está existindo essa banalização da família, né? Exatamente. Como É que é isso fácil que nós casar, é lutamos. fácil separar. E agora eu quero Serginho, colocar... só um minutinho. Pode, Você é um um entrevistador, minutinho. mas deixa eu pedir uma coisa. Porque a Simone, enquanto o Léo estava falando, ela queria dar um testemunho. Então, Ela pode por favor, falar? aí depois nós vamos ouvir Pra a Eva. Eva aqui com o testemunho Eu também. quero falar assim da fidelidade de Deus, porque assim, eu escolhi criar minha filha e esperar em Deus. Depois de um longo processo de cura, veio no meu coração esse desejo novo de ter a minha família, que sempre foi o meu sonho. E esperando no Senhor, buscando no Senhor na hora certa, o Senhor enviou para mim, sim, um esposo, um homem de Deus. Ele é um pastor. Que é o Olha, pastor bênção. Carlos, que assim tem sido uma bênção na minha vida e na vida da Kathleen. Então, quando ela estava com 10 anos de idade, nós nos casamos. E ele assumiu ela como filha e assim, é uma bênção. E eu vejo que tudo isso é a fidelidade do Senhor Jesus. Maravilha. Agora vamos conhecer um pouco da história da Eva Gonçalves, que é diaconisa da Igreja Batista da Lagoinha. Ela se separou do seu marido e, vejam bem, notem aí, 18 anos depois, agora em setembro, ela se casa com o mesmo marido. Eva, como é que foi essa experiência assim? Vocês se separaram lá 18 anos atrás, brigavam muito, o que aconteceu? Não, por causa que ele vivia só na rua, vivia só no jogo, né? Não foi por causa de briga, não por causa de nada, a gente não brigava. Aí depois ele não aparecia em casa, com a semana, não aparecia em casa, fazia o serviço e não aparecia lá em casa. Aí o meu filho com 21 anos tomou a atitude de falar com ele para ele não ia assumir o dever de pai e dono de casa e pudesse sair, que ele ia assumir a casa. Ele ia seu assumir a filho? responsabilidade. Era o seu filho mais velho? O meu filho mais velho, né? O segundo filho, que a minha filha mais velha é mulher. Sim. Aí é o meu filho segundo. Então ele assumiu o papel de homem De aí homem, de dentro dono de casa. Aí ele foi embora, assumiu 3 anos, depois que eu tinha posto esse papel para desquitar, né? Porque tinha que ter separação primeiro, para depois divorciar. Aí ele pegou e depois de 3 anos ele apareceu, assinou o desquito. A gente ficamos desquitados, depois eu divorciei, aí depois eu entrei com os papéis para divorciar. Aí divorciei, casei de novo. Aí não deu certo, eu divorciei de novo. Aí nesse meio tempo eu fui para a igreja por causa dele, né? Mas ele nunca aceitou Jesus, como foi agora. Diferentemente da Simone, a irmã não tinha essa experiência com Cristo nessa época, né? Eu tinha, mas eu tinha. Ah, sim. Eu fui para a igreja para salvar ele do vício do jogo, mas não teve jeito. Ele continuou jogando a mesma coisa, não aguentei muito E tempo. nesse meio tempo aí, nesse tempo dos 18 anos, como que foi lidar com ele, o tratamento, os próprios filhos?
as dificuldades que a senhora enfrentou, de pensão que nós falamos, de cuidado com Mas eu não peguei pensão nenhuma, não. Separei, mas não peguei pensão nenhuma. Ele não trabalhava de carteira assinada, ele trabalhava só de biscate. E aí o juiz falou, até o pensão para o filho mais novo. Eu falei, não precisa não. Precisa não. Então meu a senhora, como lioa, foi lá e cuidou então, dos filhos, não, da educação? Meus filhos trabalham, eu trabalho, não precisa de pensão não. Ele não precisa de pensão não. Pode deixar, meu filho tinha 15 anos nessa época. Falei, não precisa de pensão não. Meu filho trabalhando de carteira assinada. Agora, como que foi essa ideia de voltar para ele, Eva? Isso que eu ia perguntar. Como é que foi a ideia? Como que surgiu essa história, esse namoro de novo? Por causa que ele ficou doente, eu pus ele lá em casa, que ele não tinha onde morar. Aí ele ficou doente, arrumei o auxílio de doença para ele e ele tá morando em casa. Aí aí ele pegou e ficou vendo o meu jeito, como eu diferenciei. Aí ele, quando foi mês de maio, ele tomou atitude. Você diferenciou porque você estava com Jesus, né? Não, ele tomou atitude e foi na igreja e aceitou Jesus e pegou. E quando ele aceitou Jesus, ele pegou e me pediu casamento de novo. Aqui o convite, Serginho. Olha o convite dela, E aqui Serginho. nós temos um convite aqui que ela usou. O Didi pode mostrar pra gente aqui, ó. Isso. Agora, Vanessa, deixa eu te perguntar. Com relação aos filhos, há como minimizar esse processo aí do divórcio, tornando-o menos traumático? Olha, toda criança, adolescente, né, quando os pais separam, não tem essa ideia de achar que o filho vai achar bom, não. O maior sonho dos filhos é que os pais fiquem juntos. E da menor idade até a maior idade, Vanessa, os filhos, eles sentem. E reagem de forma pensar diferente. Que não vai sentir, né? Ó, primeiro, vamos falar o que um pai pode fazer para minimizar isso. Buscar equilíbrio, deixar a criança, o adolescente expressar a dor, a angústia dele, falar do que ele está sentindo por causa do problema. Mas para um pai conseguir ouvir um filho que está triste por causa de uns problemas devido ao divórcio, o pai também tem que estar equilibrado, se ele não consegue ouvir o filho. Então, busque equilíbrio para você, que já vai minimizar a situação para a criança, para o seu adolescente. Não falar mal do ex perto da criança, não ficar brigando pela guarda, sabe? Acompanhar na escola, saber o que está acontecendo com o seu filho. Agora que você vai mesmo separar tempo para estar com esse seu filho o mais tempo possível, para você ouvir, dar atenção, carinho, porque é um momento muito, muito crítico. Ele precisa muito da sua ajuda. Agora, em relação Foi o apoio que a menina da Simone teve, a Simone teve. Seus meninos já eram grandes, né? Não, o meu mais novo de 15 anos, ele ficou revoltado, né? Isso acontece o na meu adolescência. Estava no auge da adolescência, né? O meu filho, esse meu mais novo, é meu filho adotivo. Eu adotei ele recém-nascido. Aí ele ficou revoltado. Isso que ela está falando é tão verdade que quando a gente estuda assim, como que as pessoas, de acordo com a faixa etária, reagem ao divórcio, os adolescentes eles ficam revoltados. Muitas vezes eles entram para as drogas, para o álcool. Foi o que aconteceu Acontece na fase da adolescência. É o que ou aconteceu então, comigo. Pois é. Ou Com que 15 anos é de verdade, idade. Serginho? Com 15 anos. Ou então eles querem adotar uma postura assim, agora eu sou o homem da casa. Então aquele amadurecimento forçado, que também não é bom. Agora uma criança, por exemplo, de 1 a 3 anos de idade, quando os pais se divorciam, como elas não conseguem falar, manifestar através da palavra, né? Que está desenvolvendo isso ainda, elas começam a regredir, faz xixi na cama mais vezes, cocô, começa a falar, se a criança tem 3 anos, começa a falar igual um bebezinho, ela regride, fica triste, muitíssimo amuada, Aí altera o pelo sono. lado, dependendo da idade, da rebeldia, começa a A bater no rebeldia, coleguinha, a de 3 morder. aninhos, ela fica mais amuada, Serginho, mais tristezinha, perde o sono, apetite, fica sem vontade de comer, começa a emagrecer. A criança assim, de 6 a 9 anos de idade, ela fica muito rebelde na escola, fica dispersa, não presta atenção. Ela acha que a mãe foi responsável pelo pai ter ido embora, faz cobrança, pede o pai para voltar. Quando ela não pensa que ela mesma foi a responsável por isso. Isso né? acontece Agora, também. Deixa eu perguntar para o doutor Leonardo. Léo, nesse caso, por exemplo, a Vanessa falou sobre a participação ali. O pai, no caso aqui da mulher divorciada, o pai ele tem que participar disso? Como que funciona? E no caso, por exemplo, que foi citado aqui, que a mãe tinha essa medida protetiva, como que fica o pai nessa história? Hoje, existem 2 tipos principais de guardas, né? Tem a guarda compartilhada e a guarda onde somente um dos pais fica com a criança. 87% das guardas são concedidas às mulheres. 87% das guardas são concedidas às mulheres. A guarda compartilhada tem crescido e talvez seja a melhor coisa para a criança, ou o melhor caminho para a criança, mas ela é muito difícil.
Porque a guarda compartilhada exige um compromisso de diálogo entre os pais. Se eles tivessem esse diálogo, provavelmente eles não teriam se divorciado. Verdade. Né? Então é algo extremamente complexo. Você imaginar que um casal que não tinha diálogo Quando já estava junto, Vai ter vai conseguir tê-lo até o filho depois. ele se torna um objeto de disputa aí, O né, filho começa a se tornar um objeto de disputa e fica o leve trás, né? A criança na casa da mãe fala que o pai é melhor, na casa do pai fala que a mãe é melhor, e os novos relacionamentos, né, dificultam isso muito. O pai começa a namorar com uma outra pessoa, a mãe com uma outra pessoa. Isso é extremamente complexo. Para os pais, os adultos lidam muito mal com isso. É verdade. Exigir isso da criança é uma Desumano. loucura, é desumano. Então não tem ninguém que sofra mais com o divórcio do que são os filhos. É verdade. Então, Agora aqui, é terrível. sobre essa questão dos filhos sofrerem, Vanessa, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, como que fica esse aspecto, até não é a questão do direito da mulher, mas a questão comportamental da própria criança nisso aí, porque a gente tem que pensar Preservar a no criança. divórcio 1000 vezes antes, para Sim. preservá-la. Nessa questão da guarda compartilhada, ou até mesmo quando um tem a Sim, guarda, o outro sim. só visita nos dias regulares, como que a criança fica, Vanessa? Porque um pai quer desautorizar a mãe quer desautorizar o pai, um quer ser Serginho, melhor que o outro. O que os pais têm que entender é que o casamento acabou, mas o pai continua sendo pai e a mãe continua sendo mãe. Tem que buscar um equilíbrio, gente. E não colocar a criança no meio dessa confusão toda, porque a criança ela já está sofrendo. Se os pais não buscam equilíbrio para isso, ela vai sofrer cada vez mais e vai ter as áreas da vida dela toda afetada. O comportamento passa a ser agressivo, cai o rendimento na escola. Então, os pais, já que não funcionaram bem no casamento, agora vai ter que buscar equilíbrio para relacionar com respeito pós-divórcio, para não trazer mais desequilíbrio ainda na vida da criança. Nesse momento, o auxílio é fundamental. É verdade. Porque esse casal não conseguiu resolver os seus problemas sozinhos e não vão conseguir resolvê-los agora sem o auxílio de alguém. Até Aí a porque os igreja, objetivos de vida mudam. o trabalho Entre a igreja, do a profissional, terapia. da terapia, é fundamental. Eu atendo, gente, muitas crianças, mas muitas, Serginho, filhos do divórcio. E como é importante o trabalho da terapia para a família no divórcio, para a criança, para a mãe, para o pai, para ajudar a restaurar aquela área que está totalmente dilacerada e ferida. Não pense que consegue sozinho, eu acho muito difícil. A gente precisa de Deus intervindo, precisa dos conselheiros, dos pastores. Busque ajuda, não fique sozinho nessa jornada, porque é muito pesado. Muito bem. Vanessa e demais convidados, Léo, Simone, Eva, obrigado pela presença de vocês. É Eu sempre assim, venci um sozinha, só bate-papo. com Jesus. Então você venceu Isso. sozinho, não, você venceu com Jesus e os anjos, Eva. O bate-papo ele fica dinâmico assim quando ele é Verdade, bom, né? verdade. Então, Eva, parabéns pelo seu Obrigada. testemunho, viu? Que Deus abençoe nesse novo tempo, nessa lua de mel que a Eva tá lá agora, né, Eu Eva? vou pra Coisa Fortaleza. boa. Hã? Bora, vai Vou pra pra Fortaleza. Vai pra Fortaleza, Olha aquela água só. quentinha lá. Ô, gente, coisa gostosa. Simone, Deus te abençoe. Um abraço pro pastor. Como é que Carlos. Pastor Carlos, um abraço. É o Carlão, ele trabalha lá na Carlão. igreja também. Ah, é o Carlão? É o Carlão. Ah, gente, é o Carlão. O Carlão, aquele Nossa. escuro? Isso, agora Ah, eu tô pastor lembrando. Carlão, conheço ele, porque lá tem vários carros, né? É verdade. Tem que Léo, obrigado aqui, cara, por estar aqui com a gente, ensinando Sempre, pra gente um pouco mais. além aí. de ser gostoso, estamos em família, é um privilégio estar com vocês aqui. Vocês contem sempre comigo, estou sempre à disposição. Obrigada. Muito bem. E agora, Vanessa, Vamos, para me Serginho. despedir de você, eu sei que você tem indicações para o nosso pessoal de casa Isso. aí, né? Serginho, eu tive uma ideia. Eu vou Oi. fazer assim, uma vez no mês, eu vou indicar um livro e eu vou deixar ele aqui para ser sorteado. Olha Tá bom? só. Então, hoje, esse livro é uma bênção, um casamento blindado. Então, compre na nossa livraria Seara. A gente tem esse livro à disposição lá. E você aí que está passando alguma dificuldade no seu casamento, leia esse livro, porque ele é uma bênção. E você também que é solteiro, você pode fazer um trabalho preventivo, aprender antes de se casar. Esse livro é uma bênção. E esse também, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Também disponível na nossa livraria Seara. Da Graça Editorial, né? Isso. Isso. Então, para quem o pessoal de casa que quer conhecer um pouco mais sobre essa matéria de Serginho, divórcio, vamos novo deixar casamento. isso aqui para ser sorteado hoje? Isso, então, atenção, hoje que número que o pessoal pode ligar para sortear? Aqui, ó, então você pode ligar 3209-0860 para ganhar esse livro, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, de Gordon Lindsay. Isso. E eu sei que você vai ser abençoado. Amém. Revelações aqui, à luz da palavra de Deus para você. Então, Esse pegue é o seu telefone aí, 3209-0860, para você concorrer a esse livro.
hoje, tá? Não vale para amanhã, não. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. É então, verdade. 3209-0860. Dá tempo de fazer o Vanessa, convite, gente? Então, faz o convite. Rapidinho. Já Rapidinho falo rápido, pra você gente. mais rápido. Você aí está convidado para o nosso seminário que vai acontecer no dia 29 de novembro, lá nas dependências da Igreja Batista da Lagoinha, no Salão Tabernáculo. Transtornos da mente. Nós vamos falar sobre TDAH, síndrome do pânico, transtorno bipolar, autismo e outros temas interessantes para você que é pai, mãe, educador, pastores e profissionais da saúde. As inscrições estão abertas pelo site da Lagoinha e vão ser feitas também a partir dessa semana na Casa Rosada. Então ligue para a gente, nós vamos ficar honrados com a sua presença e eu creio que Deus vai falar muito no seu coração.